O oceano cobre mais de 70% do planeta e por ele circula aproximadamente 90% de toda a carga comercial do mundo. Eletrônicos, automóveis, matérias-primas, alimentos. Parece invisível, mas o transporte marítimo é a espinha dorsal da economia global. Mas o que acontece quando esse sistema falha? Quando o mar deixa de ser uma rota e vira uma armadilha? Hoje vamos te mostrar 3 catástrofes reais que sacudiram a indústria marítima mundial e revelaram vulnerabilidades que ninguém queria admitir. Era 16 de fevereiro de 2022 e o Felicity Ace navegava tranquilamente pelo Atlântico Norte. A bordo, quase 4.000 veículos do grupo Volkswagen, Porsches, Audis, Bentleys, Lamborghinis, partindo do porto alemão de Emden rumo à costa leste dos Estados Unidos. Uma carga avaliada em mais de 400 milhões de dólares. Na manhã daquele dia, a apenas 320 quilômetros das Ilhas dos Açores, o alarme soou. Um incêndio havia eclodido no deck de carga número 1. A tripulação de 22 pessoas ativou imediatamente o sistema de espuma fixo, mas ao abrir as portas do convés, o que encontraram foi uma parede de fumaça negra densa. Zero visibilidade. Pequenas explosões podiam ser ouvidas entre os veículos. O fogo estava vivo. A Marinha Portuguesa foi acionada. Um navio-tanque resgatou todos os 22 tripulantes com segurança. Mas o Felicity Ace ficou para trás, abandonado, queimando sozinho no meio do oceano. As baterias de íon-lítio dos veículos elétricos a bordo transformaram o combate ao fogo numa missão quase impossível. Quando entra em colapso, uma bateria de lítio pode atingir mais de 700 graus Celsius em questão de minutos, num fenômeno chamado fuga térmica. O calor se retroalimenta, o fogo renasce. Água comum é praticamente inútil. Durante 13 dias, o navio ardeu à deriva. Em 1º de março, com uma inclinação de 45 graus a estibordo, o Felicity Ace cedeu. Ele afundou a aproximadamente 3.000 metros de profundidade, levando consigo 85 Lamborghinis, incluindo 15 unidades do lendário Aventador Ultimae. Cada um valendo mais de 500 mil dólares americanos, 189 Bentleys, mais de 1.000 Porsches e 1.944 Audis. Em 2024, uma batalha judicial estourou na Alemanha. A empresa operadora do navio processou a Porsche, alegando que a bateria de um Taycan havia dado início ao incêndio. O valor da causa, 30 milhões de euros. O tribunal, porém, rejeitou o pedido. Os autores não conseguiram provar que foi um veículo da Porsche que iniciou as chamas. E até hoje, junho de 2026, a causa real do incêndio ainda é desconhecida. O legado do Felicity Ace é mais do que uma disputa jurídica. Em julho de 2025, a empresa americana Matson suspendeu indefinidamente o transporte de veículos elétricos usados e híbridos plug-in em todos os seus navios. Em agosto, a Alaska Marine Lines fez o mesmo. A razão, o risco de incêndio por baterias de lítio, é considerado incontrolável em alto mar. A nova edição do código IMDG entrou em vigor em janeiro de 2026, trazendo regras muito mais rígidas para o transporte de veículos elétricos. O mundo finalmente acordou para um problema que o Felicity Ace anunciou com chamas de 700 graus. Antes de passarmos para o próximo caso, reserve um segundo para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Mais de 98% dos espectadores assistem sem se inscrever. Não custa nada para você, mas faz uma enorme diferença para nós. Maersk Ronan, o segredo que virou tragédia. 6 de março de 2018, Mar Arábico, tempo bom,
céu aberto, visibilidade perfeita. O Maersk Honam era um dos navios porta-contêineres mais modernos do mundo, com capacidade para 15.262 contêineres. Naquela tarde, carregava 7.860 caixas metálicas e navegava em direção ao Canal de Suez. Às 19h45, o alarme de incêndio não foi acionado. O fogo simplesmente começou. E quando a tripulação percebeu, o porão de carga número 3 já estava em colapso. O que havia lá dentro? Um bloco de 54 contêineres carregando aproximadamente 1.000 toneladas de dicloroisocianurato de sódio hidratado. O SDID é o componente ativo de produtos como cloro para piscinas e desinfetantes industriais. Classificado como mercadoria perigosa de classe 9, a categoria miscelânea do Código Marítimo, o produto não era considerado de alto risco. O problema é que o SDID pode se decompor espontaneamente quando submetido a calor, e quando isso acontece, ele libera gás cloro, produz fumaça branca densa e gera calor suficiente para sustentar o próprio incêndio sem qualquer fonte externa de combustível. A tripulação tentou de tudo, mas o fogo era alimentado pela própria carga. Quando a fumaça tóxica começou a se espalhar pelos corredores de ventilação, alguns tripulantes ficaram ilhados. O capitão deu a ordem de abandono às 22h15. 23 sobreviventes foram resgatados. Um não resistiu aos ferimentos antes de chegar à costa. 2 homens foram encontrados na ponte, onde haviam tentado usar mangueiras até o último momento. Um terceiro foi localizado próximo ao bote salva-vidas. Um quarto tripulante jamais foi encontrado. 5 vítimas no total, um dos incêndios mais devastadores da história marítima recente. O relatório de investigação concluiu que a causa exata não pode ser determinada, porque o fogo destruiu as evidências. O que os investigadores encontraram foi algo perturbador. Roupas de trabalho da tripulação, originalmente azuis, estavam descoloridas quase totalmente de branco. Os equipamentos de combate a incêndio apresentavam manchas de alvejante, exposição ao cloro. O desastre expôs uma falha sistêmica. O SDID estava classificado como classe 9, quando na prática se comporta como um oxidante de classe 5, capaz de alimentar incêndios por conta própria. Mudanças reais nasceram de 5 perdas que poderiam ter sido evitadas. MSC Napoli, o naufrágio que virou saque. 18 de janeiro de 2007, Canal da Mancha. O MSC Napoli navegava de Antuérpia em direção a Durban, com mais de 2.300 contêineres a bordo. No ar, uma tempestade violenta. A embarcação começou a mergulhar contra ondas de grande amplitude. O impacto repetitivo gerou estresses estruturais que o casco simplesmente não suportou. Uma fissura abriu-se no compartimento do motor. A água entrou. A propulsão foi perdida. A tripulação foi evacuada por helicópteros da Marinha Real Britânica. Todos os 26 sobreviveram. Mas o que fazer com o navio? Deixá-lo afundar no Canal da Mancha, com mais de 3.200 toneladas de óleo combustível pesado a bordo, seria uma catástrofe ambiental. A decisão foi radical. O navio foi encalhado deliberadamente em uma barra de areia na Baía de Lyme, em Devon. E então começou o espetáculo mais inesperado da história do salvamento marítimo britânico moderno. Contêineres começaram a ser arrastados pelas ondas até a praia de Branscombe. E centenas de depois, milhares de pessoas chegaram para saquear o conteúdo. Famílias inteiras carregavam motos BMW ainda em caixotes. A cena era de outro mundo. A investigação revelou que o casco do Napoli não tinha resistência estrutural adequada. Como resultado, mais de 1.500 navios similares
foram inspecionados em todo o mundo. 12 precisaram de reforços imediatos. O custo total da operação de resgate, mais de 120 milhões de libras esterlinas. 3 navios, 3 oceanos diferentes, 3 causas distintas, mas uma mesma verdade. O mar não perdoa descuido, arrogância ou ignorância. O Felicity Ace nos mostrou que a revolução elétrica chegou ao mar antes das regras de segurança. O Maersk Honam provou que uma substância considerada comum pode vitimar 5 pessoas quando mal classificada. O MSC Napoli revelou que até a estrutura de um navio pode falhar quando a força da natureza expõe falhas ocultas de projeto e erros no peso declarado das cargas. A questão não é se o próximo desastre vai acontecer. A questão é o que estamos fazendo para que ele seja o menor possível. Comenta aqui embaixo de qual cidade ou país você está assistindo e qual desses 3 casos mais te surpreendeu. Se o conteúdo agregou valor para você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Até o próximo episódio.